Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Está aí, irmão Cleito. A partir do versículo, nós vamos ler do versículo 4 até o versículo 19. Irmãos, vamos ler juntos a Bíblia Sagrada. Nós viemos aqui para isso, né? Viemos para ler a Bíblia, então vamos fazer isso agora. Leiam comigo. 1, 2, 3. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos amou, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, que também sou vosso irmão, e companheiro na aflição, e no reino, e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus, e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, e a Esmirna, e a Pérgamo, e a Tiatira, e a Sardes, e a Filadélfia, e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E na sua cabeça e cabelos eram brancos, como a lã branca, e como a neve os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e do seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, quando vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último. Até o 18. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém. Amém, irmãos. Podeis assentar, irmãos. Deus vos abençoe em Cristo. Temos hoje a ausência do nosso pastor presidente, o pastor Oides, o bispo Oides. Ele foi à cidade de Minasul. Minasul está recebendo um novo presidente hoje, e ele foi àquela cidade oficializar a posse desse novo pastor. Depois ele explica melhor para os irmãos. Nós demos uma leitura até um tanto extensa no livro de Apocalipse. Livro de Apocalipse que, para o mundo que não conhece Deus, quando ouve-se falar em tragédias, em coisas ruins, eles dizem assim: estamos vivendo um verdadeiro apocalipse. Para o povo de Deus, apocalipse é outra coisa diferente. Apocalipse vem de um termo grego que significa desvendar, revelar.
abrir um livro, clarear para o povo de Deus. Isto é o significado da palavra Apocalipse. Quando Daniel, o profeta Daniel, escreveu as suas profecias inspiradas por Deus, especialmente a segunda parte do livro do profeta Daniel, o atalaia que falava com Daniel, ele disse assim: cele as palavras desse livro até o tempo do fim, feche, cele as palavras deste livro até o tempo do fim. Meu Pai do céu amado, o que é isso? Telefone tocando aqui em cima do púlpito, imagina os irmãos. Então, irmãos, desculpem, meu bem, está aí. Irmãos, quando João recebeu de Deus esta revelação, esse desvendar, o Senhor falou para ele: não cele as palavras desse livro. Essas palavras precisam ser reveladas para o meu povo, para que o meu povo venha compreender o tempo do fim, os nossos últimos dias, que serão melhores do que agora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esse sentido da palavra Apocalipse. Dentro desse primeiro capítulo aqui que nós lemos, talvez eu poderia dizer para os irmãos o seguinte: que o tema desta palavra é Jesus Cristo presente no seio da sua igreja. Repita comigo isso, você pode repetir comigo: Jesus Cristo presente no seio da igreja. Enquanto nós estamos aqui e os irmãos estão assentados e eu estou falando com os irmãos, Jesus Cristo está caminhando aqui entre vocês. Jesus caminha aqui entre os irmãos. Eu não sei se todos percebem a presença do Senhor Jesus. Eu não sei se você pode perceber Jesus caminhando aí entre os crentes. É lógico que ele caminha com propósito. Nós vamos falar sobre isso, que Jesus Cristo caminha no meio do seu povo com propósito. Ele tem um propósito para isso. Mas ele está aqui entre nós, caminhando entre nós. Eu não estou vendo com os olhos físicos, mas eu o vejo com os olhos espirituais. Eu vejo Jesus caminhando entre nós aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Qual é o tema predominante do livro de Apocalipse? Qual o tema predominante? Sem dúvida alguma é a volta de Jesus Cristo para derrotar o mal. E nos últimos capítulos de Apocalipse, para estabelecer verdadeiramente o seu reino. Sem dúvida alguma, eu repito para os irmãos que Apocalipse é um livro de vitória. Os cristãos são chamados várias vezes em Apocalipse de vencedores. Vários textos de Apocalipse, os crentes são chamados de vencedores. E haverá um dia que nós haveremos de vencer. Glória a Deus. Deixe-me trazer assim, para clarear para os irmãos, somente um esboço, para que você, quando estiver lendo lá em sua casa, você saiba, ou você se situe dentro deste livro, dentro desta revelação maravilhosa. Apocalipse de 1 a 3 apresenta Cristo como rei e sacerdote exaltado, ministrando sobre a sua igreja, do capítulo 1 ao capítulo 3. Os irmãos podem ver que Jesus Cristo, ele se apresenta através de João, e João faz todo aquele relato daquele encontro que ele teve na ilha de Pátimos, e depois Jesus Cristo autoriza João a escrever aquelas 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. No capítulo 4, nós vamos encontrar a expressão dizendo assim: depois dessas coisas, ouvi uma voz que dizia comigo: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas haverão de acontecer. Capítulo 4 de Apocalipse fala sobre o arrebatamento da igreja nos céus. Aí a igreja, ela já não aparece aqui na terra mais. A igreja é transportada para os céus. A igreja nos céus, Cristo como Cordeiro glorificado de Deus junto ao Pai. E esse é o capítulo 4 e 5 de Apocalipse. Se você ler especialmente o capítulo 5, você encontrará isso. De vez em quando nós o lemos aqui, até em cultos públicos, falando sobre a grandeza e a majestade do Cordeiro.
Apocalipse de 6 a 18, do capítulo 6 a 18, fala somente sobre a grande tribulação. É lógico que nesses capítulos de 6 a 18, vem a ascensão do homem do mal, ou a ascensão do iníquo, ou do anticristo, como a igreja conhece, de 6 a 18, e Cristo como juiz. Aí já aparece Cristo como juiz em toda a terra. Os ais de Cristo estarão presentes aqui neste mundo durante a grande tribulação. Durante a grande tribulação, do capítulo 6 a 18. Capítulo 19 de Apocalipse, Cristo volta à terra como Rei eterno, juntamente com os seus. E do capítulo 20 a 22, Cristo conduz a sua noiva. Vocês sabem que Apocalipse é cheio de símbolos. Então, capítulo 20 e 22, Cristo conduz a sua noiva outra vez lá para Jerusalém celestial, para que ele apresente oficialmente a noiva dele, que somos nós, ao Pai celestial. Haverá então, quando nós lemos em Apocalipse 20 e 22, a gente vê que haverá uma festa maravilhosa, pungente, gloriosa nos céus, quando Cristo estará outra vez levando a sua noiva, agora tornando-se esposa do Cordeiro, para apresentar ao Pai. Quantos dizem amém por isso? Então, nesse texto aqui que nós lemos, veja o versículo 5, irmãos. Veja o versículo 5 comigo. Nós lemos o 4. João, as 7 igrejas da Ásia e tal. Versículo 5. Da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha. João aqui, ele começa a ter uma revelação de quem é Jesus. A primeira revelação, ele diz assim: Jesus Cristo, a fiel testemunha. Várias vezes nós encontramos Jesus dizendo: eu vim para dar testemunho do meu Pai. Eu não faço a minha vontade. Quando Jesus estava na terra, não vim para fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do Pai. Jesus, a fiel testemunha. E diz mais aqui: o primogênito de todos os mortos. Primogênito dos mortos quer dizer o principal da ressurreição. Por exemplo, todas as pessoas, às vezes a gente pensa que primogênito é tão somente o primeiro a ressuscitar. Não, no Antigo Testamento a Bíblia conta de ressurreição, não conta? O profeta lá ressuscitou o menino da viúva, não é isso? Mas quando diz aqui o primogênito daqueles que dormem ou dos mortos, é porque Jesus Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos para nunca mais morrer. Nunca mais morrer. Aquela criança que foi ressuscitada lá no Antigo Testamento, ela morreu outra vez. Lázaro experimentou a morte outra vez. A filha de Jairo, do mesmo jeito. Jesus Cristo não. Por isso que João diz: ele é o primogênito dos mortos, ou aquele que levantou dentre os mortos para nunca mais experimentar a morte. Isso vai acontecer comigo e com você, com os nossos parentes que já dormem no Senhor, no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. E diz mais aqui: o príncipe dos reis da terra. Essa é a apresentação de Jesus: testemunha, primogênito dos mortos e príncipe dos reis da terra. Jesus Cristo, irmãos, ele é soberano sobre todos os reis desta terra. Ana, em sua oração, ela diz: ele que eleva reis e abate reis, ele exalta, ele abaixa. O Senhor enriquece e o Senhor empobrece. O Senhor faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então pronto, então ele é o primogênito de todos os reis da terra. Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Irmãos, deixe-me dizer algo para vocês aqui. Hoje eu pensei muito nisso aqui, para falar com os irmãos. Antes de João trazer a mensagem de Cristo, veja o que ele viu aí no versículo 12. Alguém pode ficar em pé e ler o versículo 12? E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro. Só isto aí, irmão Jonas. João diz: virei-me para ver quem é que falava comigo, e ao virar eu vi 7 castiçais de ouro.
Na simbologia de Apocalipse, todos os irmãos sabem o que significa o castiçal de ouro? Quem sabe? Quem poderia dizer? Esses castiçais de ouro. Hein? A igreja, pode dizer bem alto. Esses castiçais, no sentido espiritual, é a igreja do Senhor Jesus. O que eu quero colocar com os irmãos aqui? Antes de João ver Jesus, ele viu a sua igreja. Virando-me para ver quem é que falava comigo, eu vi 7 castiçais de ouro, como se ele estivesse vendo 7 igrejas do Senhor Jesus. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Nos ensina que não tem jeito de você servir Jesus desvinculado da igreja. Não tem jeito. Alguém diz assim: eu vou servir Jesus a partir de agora só em casa, às vezes eu assisto algum culto pela televisão. Está errado. A igreja de Jesus Cristo é a sua noiva, diz Apocalipse. Ela é a noiva do Cordeiro. Qual é o noivo que não quer estar junto com a noiva o tempo todo? A igreja de Jesus Cristo, lá nos evangelhos, ela é conhecida como corpo místico de Cristo. Ela é conhecida como essa noiva do Cordeiro Eterno, que tornar-se-á a sua esposa um dia. Então diz o texto aqui: virei-me para ver quem falava comigo, e ao virar eu vi 7 castiçais de ouro. Agora sim, ele diz: no meio destes castiçais eu vi um semelhante ao Filho do Homem. Aí João, ele traz várias características poderosas de autoridade de Jesus Cristo, e ele de forma muito simbólica, ele fala que os seus pés eram vestidos, o seu vestido até os pés de um vestido comprido, cingido pelos peitos com cinto de ouro. Sua cabeça era branca como lã e como a neve, os seus olhos como chama de fogo, pés como latão reluzente e tal. E ele traz várias características que falam sobre a autoridade de Jesus Cristo. Mas deixe-me voltar ao que eu falei no início. João diz que entre o seu castiçal, ou entre os castiçais, ele viu um semelhante ao Filho do Homem. E esse que ele viu, sem dúvida alguma, mais na frente, ele se apresenta claramente: eu sou Jesus que falo contigo. Então o que eu quero colocar com os irmãos nessa noite mais uma vez? Jesus Cristo está andando entre nós neste culto de terça-feira. Ele está aqui, andando entre nós. Ele está andando dentro da sua igreja. Se você quiser perceber a presença de Jesus, você perceba. Se você quiser ignorar Jesus passar por perto de você aí, você ignore. Mas se você quiser abraçar Jesus, dizer: Jesus, deixa eu sentir o calor do Senhor agora, você pode abraçá-lo nessa noite também, porque Ele está aqui. Jesus Cristo está aqui, glorificado seja o nome do Senhor. João diz que ele viu todo esse ser, e ele diz: e quando eu o vi, eu caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último, o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para sempre, amém. Jesus Cristo diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. E aí ele diz: escreve estas coisas que tem visto, as que são, as que depois dessas hão de acontecer. Escreve isso, João. Eu quero que você registre tudo isso que eu estou dizendo para você. Quero colocar para os irmãos o seguinte: Jesus Cristo, Ele está no meio da igreja. Ele está no seio da igreja. E Ele está em nosso meio, não assim: Jesus Cristo está aqui, pronto, acabou. Jesus está caminhando aqui em nosso meio, pastor Samuel. E daí? E daí? Não. Jesus Cristo só caminha no seio da igreja, e Ele caminha no seio da igreja com propósito. Com propósito. Ele tem algo a nos ensinar neste culto de terça-feira. Diz o texto sagrado que João diz que viu Ele caminhando no seio da igreja, no meio do seu povo, no meio do seu rebanho, e Ele caminhou com algum propósito. Quando Ele caminhou no seio da igreja de Éfeso, Ele veio trazer como um remédio. Diga comigo: remédio para aquela igreja.
que Jesus Cristo detectou na igreja de Éfeso? O que ele detectou? Olha, eu estou andando no meio de vocês, e eu estou notando que há um esfriamento espiritual no meio de vocês, e vocês não podem ficar assim. Não foi isso que ele detectou na igreja de Éfeso? Escreve à igreja, ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz o que tem a destra, suas 7 estrelas, e que está no meio dos seus castiçais. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, que é o elogio, e sofreste e tem paciência e tal. Tenho, porém, contra ti. Olha Jesus Cristo andando no meio da igreja e trazendo um remédio. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Amor. Esta igreja aqui, irmãos, ela já tinha sido mais fervorosa do que agora. Ela já tinha se apegado mais à palavra de Deus do que agora. Essa igreja já vibrava mais diante do Senhor do que agora. Aí Jesus Cristo anda no meio da igreja e diz: olha, eu tenho algo para advertir vocês aqui. Vocês deixaram aquele primeiro fervor, aquele primeiro amor, vocês deixaram para trás. E vocês têm caído em uma certa apatia espiritual. Meus irmãos, igreja, você que propôs vir nesta terça-feira aqui nesta casa, isto aqui é muito sério que Jesus Cristo fala conosco. Talvez o que ele falou com a igreja de Éfeso aqui, pode estar acontecendo com algum crente aqui nesta noite, neste lugar. Você diz: pastor, na verdade eu não sei, eu estou dentro da igreja, mas parece que eu não estou percebendo o calor desse Jesus que o senhor está falando. Pastor, parece que alguma coisa está estranha comigo, parece que eu não tenho o mesmo gosto de antes, eu não tenho a mesma alegria de antes. Mas Jesus Cristo está aqui como remédio para a tua alma, para a tua vida. Ele está aqui como um remédio para nós. Glória seja dada ao nome. João também, ele estava na ilha de Pátimos. A Bíblia diz que ele estava ali preso, ele estava exilado naquele lugar. De repente, Jesus Cristo se apresenta e ele diz: olha, eu vi um ser diferente falar comigo, um ser sobrenatural, e ele falou comigo coisas grandes e tremendas. Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Glória seja dada ao nome do Senhor. Nesta noite, eu quero pedir ao Senhor, eu quero pedir ao Espírito Santo do Senhor, que Ele caminhe em nosso meio, para que Ele venha nos fazer voltar outra vez ao primeiro amor, para que Ele nos faça isso comigo e com você. Voltar ao primeiro amor, irmãos, é a gente ter gosto, ter prazer em ouvir a palavra do Senhor, em ler a palavra do Senhor. É você ter aquela mesma euforia, aquela mesma graça de cantar os hinos quando você cantava quando era novo convertido. Jesus Cristo nessa noite, Ele quer devolver para mim e para você aquele prazer em falar em outras línguas, como nós falamos quando éramos novos convertidos, não é não? Ele quer devolver isso para nós. Eu não posso me conformar com uma vida cristã, eu não posso me conformar dizendo assim: eu caminho com Jesus, eu caminho com Deus, e me sentir tão distante dEle. Quero dizer algo a vocês. É possível um marido ser fiel à sua esposa e uma mulher ser fiel ao marido, nunca trair o marido, e o marido nunca trair a esposa, mas não desfrutar de amor verdadeiro um para com o outro. É possível isso, sabiam disso? Há casais que eles vivem juntos a vida inteira, estão juntos a vida toda, casados, bonitinho, nunca traíram um ao outro, mas não existe aquele desfrute de amor verdadeiro. E é exatamente isso que Jesus Cristo está nos inquirindo aqui. É exatamente isso que Ele está nos inquirindo. Ele inquiriu a igreja de Éfeso e diz: olha, vocês estão dentro da minha igreja, vocês estão me servindo aqui, mas vocês não estão me amando como vocês me amavam lá no início. Oh Deus poderoso, oh Deus poderoso.
Pense comigo, meu querido irmão, minha querida irmã. Você tem amado Jesus como você o amava quando você o conheceu? Tem amado Ele como você, quando você o conheceu? A vida de casado também pode passar por percalços assim. A gente se casa e os anos vão se passando, e os anos as décadas vão atravessando. Se a gente brincar, a gente deixa as cores do romantismo do casamento cair tudo por terra. E de repente tem muitos anos de casado, não precisa de falar e dedicar amor um para com o outro. Não, imagine Jesus Cristo agora inquirindo a igreja e dizendo: eu não estou sendo amado por vocês como antes. Eu gostaria de ser amado por vocês como vocês me amavam antes. Glória a Deus. Como é que a gente perde o primeiro amor? Como é que o crente perde o primeiro amor? Quando ele substitui o amor de Jesus Cristo, até mesmo por trabalho desenvolvido dentro da igreja. A gente se envolve tanto em trabalho, nós os pastores precisamos ter esse cuidado. De repente a gente atende tanta gente, a gente fica tão exacerbado com o próprio trabalho de Deus, e Jesus Cristo fica de longe dizendo assim: e o meu amor? E a dedicação que você tem para comigo, onde é que ela está? Oh Jesus, oh Jesus Cristo, oh Jesus Cristo. A gente perde o primeiro amor, irmãos, quando deixamos de olhar para dentro de nós, e nós começamos a ver o defeito de todo mundo, menos o nosso. Meu Pai do céu amado, eu enxergo o defeito de todos, eu enxergo as falhas de todas as pessoas, menos as minhas. Isso é deixar o primeiro amor. Nós deixamos o primeiro amor quando somos mais atraídos por futilidades do que pelas coisas do Senhor, pelas coisas de Deus. Esse aparelhinho que eu dei para minha esposa agora mesmo, esse aparelhinho, se muitas pessoas quiserem ser sinceras, me empreste esse aparelhinho aqui. Se muitas pessoas quiserem ser sinceras, às vezes muitos aqui passam muito mais tempo com esse aparelho na mão do que com a palavra de Deus na mão. Aqui tem Bíblia aqui dentro, aqui tem uma Bíblia aqui dentro desse aparelho, mas será que nós lemos a Bíblia Sagrada que está aqui dentro? Estamos lendo a Bíblia Sagrada? Irmãos, nós precisamos pesar, pesar. Jesus Cristo, talvez Ele diga para nós assim: olha, eu estou no meio de vocês, eu estou vendo vocês com o celular o tempo todo conectados aí, eu gostaria de ficar conectado com você também. Oh Cristo amado, eu quero reaver outra vez hoje, irmãos, o meu amor e a minha intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Eu quero reaver isso neste culto aqui. Glória seja dada para sempre o nome de Jesus. Jesus então anda no meio da igreja para remédio da igreja. O que a igreja de Esmirna, qual foi o remédio de Jesus para a igreja de Esmirna? A igreja de Esmirna, eu não tenho tempo para discorrer muito aqui, mas a igreja de Esmirna era uma igreja sofredora, passava por perseguições. O império romano era forte ali em Esmirna. Havia tronos ali para que as pessoas precisassem dizer assim: César é o nosso Deus. E a igreja de Esmirna não dizia isso. Não dizia isso de forma alguma. A igreja de Esmirna dizia: Jesus Cristo é o nosso Senhor. E isso incomodava Roma, isso incomodava os imperadores. E Jesus Cristo veio para a igreja de Esmirna. Ele veio para a igreja de Esmirna. Olha o texto sagrado aí, o que diz. A igreja de Esmirna, ele diz: eu sei as tuas obras, a tua tribulação, a tua pobreza, mas você é rica, vocês são ricos. Ô irmãos, o tempo em que a igreja está vivendo hoje, parece que a igreja está tão acuada, não é? Parece que a igreja está tão acuada. O mundo parece que não aceita mais a igreja falar contra os pecados que porventura o mundo esteja praticando e que é bíblico para que nós falemos, mas parece que a igreja está acuada. Aí Jesus Cristo aparece para a igreja de Esmirna e diz: é o seu sofrimento de vocês. Você pensa que é pobre, você pensa que é um qualquer aí, que esse império romano está te perseguindo, mas você é rica diante de mim. Um remédio fortalecedor da fé dos crentes foi Jesus Cristo naquela hora.
Glorificado seja o nome do Senhor para sempre. Diz a história que de uma só vez 1.200 crentes foram jogados de um alto monte ao lado da cidade de Esmirna, de cabeça para baixo, para serem mortos e destruídos. Policarpo foi um dos líderes da igreja de Esmirna, e ele morreu como mártir também. E Jesus Cristo, ele disse para esta igreja: eu sou aquele que fui morto e agora estou vivo para todo sempre. Era uma palavra de ânimo para aquele povo, para que eles pudessem verdadeiramente desfrutar das belezas do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Olha para a igreja de Pérgamo, o que ele diz. Para Pérgamo, em Pérgamo havia uma mistura de uma heresia, de mentiras, que às vezes falasse, se fosse no século 21, seria pela televisão, pelo rádio, pela imprensa, pelas redes sociais. Mentiras que às vezes os pérgamos, eles estavam tendentes a acreditar naquilo. Jesus andou no seio da igreja para separar a verdade da mentira. Verdade é verdade, mentira é mentira. Jesus andou no seio da igreja de Éfeso exatamente para isso. A igreja de Tiatira, ela era tolerante com a impureza e com a imoralidade. Igreja de Tiatira, olha o versículo 20 aí, o que diz na igreja de Tiatira, verso 20, quem pode ler, por favor? Mas quem contra ti, que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E diz mais aí: eu te dei tempo para que você se arrependesse, e você não se arrependeu. Irmãos, a imoralidade está latente, está patente aí no mundão. O mundão tem todo tipo de oferta de imoralidade, de coisas ruins. E rapazes solteiros, homens casados, mulheres casadas, estão totalmente tentados por todo tipo de imoralidade. Esta igreja aqui sofria isso. E Jesus Cristo veio para o seio dela para dizer: olha, cuidado, tem no meio de vocês algum tipo de Jezabel, esse espírito terrível de imoralidade, cuidado com isso. O sangue de Jesus tem poder. O tempo em que a igreja está vivendo hoje, no século 21, é um tempo perigoso. A palavra de Deus diz assim: aquele que está em pé, cuidado. Aquele que está em pé, vigie, para que você não caia. Às vezes o ambiente de trabalho, dentro de um ônibus, em uma convivência no ambiente de trabalho, pode ser um laço de Satanás contra a fé de muitos. E Jesus percebeu isso nesta igreja de Tiatira e diz: cuidado com isso, que o Senhor venha nos guardar. Foi exatamente para a igreja de Tiatira que ele diz: eu tenho os olhos como chamas de fogo e eu vejo todas as coisas. Irmãos, o Deus que eu sirvo, o Jesus que eu sirvo e que você serve, é o Jesus que conhece as intenções do coração do homem. Ele conhece o meu olhar, ele conhece o meu interior. Várias vezes aqui em Apocalipse ele diz: eu sei as tuas obras, eu conheço as tuas obras. Existem coisas que porventura a sua esposa não sabe, os seus familiares não sabem, mas os olhos que são como chamas de fogo estão sobre nós nesta noite. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Hoje é tempo de confissão de pecados. Hoje é tempo de voltar-se para Deus. Olha a tribulação outra vez aqui, ó. Bem, deixa eu desligar esse negócio aqui. Meu telefone hoje, desde cedo, está tocando esses com códigos de outros estados. Deve ser das penitenciárias da vida aí, não é isso? Nos feriados eles fazem muito isso. Tiatira, os olhos do Senhor Jesus Cristo como chamas de fogo. Irmãos, igreja, eu estou falando com muita seriedade do meu coração, e Deus sabe o peso da palavra que eu estou dizendo para vocês nesta noite. Ainda hoje é tempo de confissão de pecados. Hoje ainda é tempo de confissão de pecados. A Bíblia Sagrada diz que aquele que confessa suas faltas e deixa, alcança misericórdia. Talvez Jesus Cristo esteja trazendo nesta noite o aviso para uma só pessoa: ainda é tempo de confissão de pecados.
Foi exatamente isso que Jesus Cristo falou para a igreja de Tiatira: olha, eu sou o remédio para vocês. Eu sou o remédio para vocês. Os meus olhos são olhos como chamas de fogo. Eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Eu vejo o que acontece lá no escuro. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem haveremos de tratar um dia. Ninguém engana o Senhor Jesus Cristo. Ninguém passa Deus para trás. Eu sei que essa não é uma palavra para a gente dar muita glória e muita explosão de emoção. Não, eu sabia que era dessa forma mesmo, para que a igreja reflita, e saiba que nós estamos precisando correr para o Senhor. Para a igreja de Sardes vivia de aparência, vivia uma apatia muito grande espiritual. Ela tinha nome de quem vive, mas estava morta. Nome de quem vive e que estava morto. A igreja de Sardes era uma igreja que tão somente mecânica, intelectual, não tinha muito quebrantamento espiritual. Eu quero pedir ao Senhor para que Ele nos dê lágrimas de quebrantamento espiritual. Os nossos hinos, as nossas músicas na igreja, o nosso período de louvor precisa ser interrompido com quebrantamento espiritual. Deus mexendo com o seu povo. Olha, irmãos, é muito bom. Hoje há uma onda assim, há uma onda muito grande por aí afora, em todas as igrejas, para que dentro da igreja as pessoas se soltem e levantam a mão e grita e não sei o quê. Mas há momentos que o Espírito Santo quer outra coisa. O Espírito Santo quer que nós tiremos os nossos lenços dos bolsos e haja faces molhadas com lágrimas de quebrantamento, de arrependimento, diante das nossas imperfeições. Quando nós olharmos para a cruz de Cristo e ver a cruz de Cristo, aonde é que os nossos pecados foram cravados ali. Que Deus tenha misericórdia do seu povo. A igreja de Sardes vivia tão somente de aparência, mas houve uma igreja de Filadélfia, irrepreensível. O Senhor falou tão somente para ela: vocês pensam que tem pouca força, mas vocês têm muita força. Essa é uma das poucas igrejas que Jesus Cristo não repreendeu. Ele viu oportunidades à frente daquela igreja. Olha, eu tenho uma porta aberta para colocar diante de vocês. Nesta noite Jesus Cristo anda no seio da igreja e Ele encontra pessoas fiéis aqui, muitos fiéis dele, muitos irmãos membros da igreja de Filadélfia. Eu conheço você, eu sei quem você é, eu conheço a tua fidelidade, eu conheço aqueles que andam de branco comigo. Várias vezes em Apocalipse nós encontramos isso. Jesus Cristo disse: eu conheço aqueles que andam de branco comigo. Glorificado seja o nome do Senhor. Laodiceia, a última igreja. Jesus Cristo se apresentou e andou no meio dela, e o problema de Laodiceia era mornidão espiritual. Olha, laodicenses, vocês não são quentes e nem frios, vocês são mornos. Meu Deus. Laodiceia diz que eles pensavam que eram ricos, mas eram pobres. Jesus Cristo disse: não é assim. Aconselho-te que de mim compres ouro, compres colírio, para que vocês enxerguem. Vocês estão pensando que são ricos, vocês estão pensando olha, não é assim. Há uma coisa que precisa ser mudada no meio de vocês. Ele disse para a igreja de Laodiceia: olha, a mornidão eu vomito da minha boca, eu não aguento isso. Aquele meio termo, irmãos, é fazer a obra de Deus misturado com pecado, é fazer a obra de Deus de qualquer jeito, é executar um instrumento aqui na igreja, seja na orquestra, ou apresentar o coral, aqui no coral, ou nos instrumentos, e uma vida totalmente atrapalhada diante de Deus, uma vida morna diante do Senhor. Jesus Cristo disse: eu não aceito isso. O Senhor não aceita meio termo. Glória seja dada ao nome de Jesus Cristo para sempre. Deixe-me partir para os finalmente, dizendo para os irmãos o seguinte: Jesus Cristo caminha no seio da igreja, e Ele faz promessas para esta igreja também. É lógico que não é só repreensão. Jesus caminha no seio da igreja para fazer promessas para a igreja. Para Éfeso Ele diz: aquele que vencer vai comer
da árvore da vida. Leia, irmão Jonas, por favor, capítulo 2, verso 7 de Apocalipse. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. O que é comer da árvore da vida, irmãos? O que é comer da árvore da vida? Comer da árvore da vida é aquilo que Jesus Cristo falou lá nos evangelhos: aquele que crê em mim nunca morrerá. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Há uma vida eterna garantida para todos os vencedores em Jesus Cristo. Você acredita no céu, irmão? Você acredita na Nova Jerusalém? Jesus Cristo fez promessa. Ele andou no meio da igreja fazendo promessas. Olha para a igreja de Esmirna com a promessa que ele fez: vocês não sofrerão o dano da segunda morte. Capítulo 2, verso 11. Leia, irmão. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Glória a Deus, glória a Deus. Eu e você podemos até passar por essa morte física que acontece aí, que se a pessoa estiver em Cristo não tem muito problema não. Tem muito problema não, passar pela morte física. Mas essa segunda morte, uma morte que a pessoa passa para o outro lado da vida, não estando preparado para ir com Jesus Cristo, essa é perigosa. E aí Jesus Cristo falou para essa igreja aqui: aquele que vencer não experimentará o dano da segunda morte. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu quero terminar dizendo que para Pérgamo, Jesus Cristo falou que a igreja vai comer do maná escondido e receberá uma pedra branca. Pedra branca fala de liberdade, não tem condenação, não tem julgamento para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para Tiatira, o vencedor receberá autoridade sobre as nações da terra. Ô irmãos, um dia nós haveremos de governar junto com Jesus Cristo. A igreja vai governar junto com Jesus. Para Sardes, o vencedor, ele diz que haverá o nome da pessoa escrito no livro de Deus. Que privilégio, hein? Que privilégio. Para Filadélfia, ele diz que o vencedor será coluna no templo de Deus, sustentador no templo de Deus. E para Laodiceia, ele diz que aquele que for o vencedor, assentar-se-á ao lado de Cristo no seu trono. Olha que privilégio maravilhoso. Eu quero terminar esta palavra nesta noite dizendo para a igreja o seguinte: Jesus Cristo nos convoca para sermos mais fiéis a Ele. Nesta noite o Espírito Santo fala para mim e para você, para que nós venhamos viver uma vida mais estreita com Jesus, uma vida que venha agradar mais a Ele. Jesus Cristo nos convoca para que tiremos mais tempo com Ele, tempo em oração, tempo em leitura da palavra de Deus, tempo em meditação na palavra do Senhor, que venhamos refletir Jesus onde quer que nós estivermos. Queira estar em pé comigo em nome do Senhor Jesus. Queira estar em pé comigo. Glória a Deus. Em todas essas cartas, Jesus Cristo falou uma palavra que eu quero repetir aqui. Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à sua igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à sua igreja. Eu quero ouvir nesta noite, outra vez, Jesus Cristo conversar comigo. Você quer ouvir também? Quero repetir para os irmãos em dizer: voltemos ao primeiro amor, deixemos a mornidão espiritual, confessemos os nossos pecados. Confesse o seu pecado, confesse o seu pecado. Se alguém está em falta diante do Senhor, hoje é noite de conserto espiritual. Constantemente nós estamos aqui na igreja durante o dia, eu, pastor Enoque, pastor, o bispo Oídes, nós estamos atendendo os irmãos. Conserte a sua vida na presença do Senhor, para que o Senhor venha te receber. Vamos orar, irmãos. Ore comigo. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Deus de graça e Deus de poder, aqui está a tua igreja, Senhor, reunida diante de ti. Sei que o Senhor anda no meio da tua igreja, o Senhor caminha, ó Pai Celestial, no meio do teu castiçal, e é no meio deste castiçal que o Senhor vai consertando as nossas impurezas. É no meio deste castiçal, ó Deus,
que o Senhor vai trabalhando o nosso caráter para que vivamos uma vida melhor diante de Ti. Eu quero estar mais perto de Ti, eu quero Te amar mais, quero ser mais fervoroso diante do Senhor, e eu quero que o Senhor faça isso com a Tua igreja aqui em Campinas também. Bendito seja o nome daquele que está sentado sobre o trono. Venha sobre nós, Jesus Cristo, venha sobre nós para nos alegrar, venha sobre nós, Jesus Cristo, para nos encher do Teu poder, da Tua graça, do batismo com o Espírito Santo. Venha sobre nós nos enchendo de quebrantamento espiritual. Venha sobre nós queimando toda impureza, queima toda impureza que porventura houver no meio do Teu povo, para a glória do Teu santo nome. Santo é o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Amém, Senhor. Deus vos abençoe em Cristo. Pastor Eliseu, pastor Edmilson.